Dando continuidade aqui nas perguntas, professor, existe de verdade extraterrestres, ETs, em centros e igrejas? Eles conseguem usar a forma humana para montar características e tratar as pessoas? Então vamos lá, vamos explicar isso daí. Existe ET em igrejas e centros? Sim. Então, ET, eles estão aonde? Igreja. Nossa, professor, o que é isso? Centros espírita, eles estão nas nossas casas, eles estão N lugares. Então vamos tentar explicar o que são os extraterrestres. Nós precisamos, agora que está sendo nos dado um conhecimento, uma possibilidade da existência desses seres extraterrestres. Então, como eu já falei em alguns vídeos atrás, eu falei o quê? Extraterrestres são todos os seres que habitam e moram em outras orbes que não seja o planeta Terra. Então, são extraterrenos. Extra da Terra, ou seja, fora da Terra. Então, os espíritos vivem no planeta Terra? Não. Os espíritos vivem no nosso lar, em outros planos espirituais. Os extraterrestres, imaginando que eles estão dentro dos corpos biológicos dele, que é aquele zoião, tudo lá não sei o que, igual um ETzão. Eles estão vivendo no solo brasileiro? Estão vivendo no solo terrestre em algum outro continente do planeta? Não, eles estão vivendo na nave deles, por causa da característica até fisiológica do corpo deles. O que acontece com essas situações, com esses casos? Por eles serem seres que vivem fora da crosta da Terra, então a gente tem que denominar eles como seres extraterrenos. Eles estão nas igrejas? Estão. Então vamos lá, são os espíritos que ajudam nas curas, que ajudam nos procedimentos, que estão lá na hora que a pessoa está orando e chama o Espírito Santo, que chama o anjo de Deus para que foi lá arrancar o capeta e tudo mais? Sim. Mas, professor, se todos esses daí são seres espirituais extraterrestres, porque eles não vivem na Terra, os demônios também são extraterrestres? De certa forma, sim. Mas como a densidade deles não permitem com que eles vivam no nosso lar, por exemplo, eles têm que viver no plano terrestre. Então eles vivem no plano terrestre como espíritos. Então eles não poderiam ser denominados como seres extraterrestres, mas de forma genérica pode até considerá-los como tal, não tem problema. Isso aí são detalhes. O importante é vocês entenderem o cenário, entenderem as possibilidades e como que funcionam as coisas, tá? Então dentro disso daqui, a igreja, então quando a gente está pegando, demandando, então a igreja demanda, são anjos, são não sei do que, isso. Então são quem? Os anjos, são os mentores, são os seres de luz que as pessoas amam, são os médicos espirituais, tem um monte de seres. Então são os arcanjos, tem tudo. Eles são seres extraterrenos? Sim, são seres extraterrenos. Agora o que a gente tem que separar? Essa parte espiritual da parte do ET, que nem a gente consegue ficar imaginando, tá? Porque eu acredito que a pergunta da pessoa foi de fato seu ET. Sabe o ET do zoião? Então vamos focar mais nisso aqui. O ET sendo o bichão do zoião lá. Eu não sei nem se eu consigo desenhar a cabeça de um ET. Então que ele vai ter um zoião grande, né? Meio pontiagudo. E 2 buraquinhos só aqui e um negocinho de nada aqui. Tá parecendo um dinossauro. Olha só que ET horroroso que eu fiz. Então tá aqui o ETzão, belezão. Vamos imaginar que são esses daqui, tá? É possível que esses seres extraterrestres sejam o nosso Criador? É possível que esses seres que são intergalácticos, do comando Astar, esses comandos intergalácticos, sejam o nosso Criador? Sim, eu acredito que sim. Ah, por qual motivo? N motivos. Os motivos a gente deixa a imaginação trabalhar.
Coloca as cartas na mesa e deixa eu trabalhar. Mas CT tá feio demais, rapaz. Chega a ser até uma ofensa para eles. Eles estão falando que não tem nada a ver comigo. Então tá bom, vou apagar para vocês não ficar bravo comigo, tá bom? Aí o que acontece? Eu tenho os seres extraterrestres. Será que eles teriam capacidade, condições de se materializar ao ponto de se transformar em um ser humano e fazer algumas andanças, ou viver, ou acontecer alguma coisa? Sim, eu acredito fielmente nisso, que eles tenham capacidade de, da mesma forma que eles aparecem de forma espiritual para os nós médios clarividentes, eles conseguem sim, com certeza, se transformarem em seres extraterrenos, então em seres humanos, ok? Então eu posso estar andando e aparecer um ser igual foi materializado por muitas vezes que nós vimos falando sobre os anjos, na própria Bíblia, que tinha um anjo que tinha se materializado, conversou com a pessoa, pediu para fazer uma coisa, fazer outra, tal. Sim. Poderiam ser esses seres extraterrenos? Sim. Eu acredito fielmente. Por quê? Para se fazer isso daí, precisa de uma técnica e tecnologia muito avançada. Se esses seres já estão voando, conseguem criar robôs biológicos como o nosso, como o deles mesmo, será que ele não poderia criar do nada, plasmar e do nada ter controle da própria plasma, do controle do próprio átomo e criar coisas? Eu acredito muito. Inclusive, isso faz cair por terra aquela teoria de que usam os seres extraterrestres, usam os humanos para caçar ouro. Mas será que a tecnologia desses seres extraterrestres não seria suficiente para pegar o átomo, colocar a quantidade exata de prótons, elétrons e nêutrons nele e transformar ele em moléculas de ouro, por exemplo? Será que eles não conseguem manipular nesse nível? Eu acredito que sim. Que o nível deles é de conseguir colocar a quantidade dentro de cada átomo, juntar ali, separar e juntar a hora que eles quiserem. E eu acredito que seja possível isso, mesmo porque nós estamos chegando muito próximo disso, que é o tal da alquimia e tudo mais, né? Aí o que você chega e me pergunta? Professor, para tratar as pessoas, que é a pergunta que foi feita, eles podem vir de forma humana tratar uma pessoa? Aí eu já não acredito. Vamos imaginar, ele se materializa, vem uma pessoa e fala assim, olha meu filho, vem cá, eu vou botar a mão em você para te curar. Isso daí eu não acredito. Eu acredito que eles venham sempre quando for para tratamentos e curas, eles vão e usam as ferramentas que lhe é dado e permitido. Ou seja, os médiums. Eu acredito que os seres usam os médiums para fazer os trabalhos na igreja, centro, casa, nos lugares onde tem que ser. Então ele vai pegar, vai colocar a mão, a pessoa fala assim, vou fazer uma apometria para você, vou fazer um reiki, vou fazer alguma coisa para você, põe a mão lá, em posição de mãos, que é algo que todas as religiões têm. Na igreja tem posição de mão, no centro tem reposição de mão, dentro da sua casa você vai pôr a mão para tentar curar alguém, ou fazer carinho, N lugares. Então vamos lá, em posição de mão. Coloca lá em posição de mão e a pessoa está com câncer no estômago. Enquanto está colocando em posição de mãos, eu não poderia, como um ser espiritual, reprogramar como se fosse algo energético, uma reprogramação de todo o DNA do corpo humano daquela pessoa para se regenerar e corrigir as falhas, os defeitos que está gerando aquele câncer? Sim. Eu não poderia fazer uma operação espiritual, abrir, corrigir aquilo e tudo mais? Sim. Então, eu acredito que esses seres que eu nunca vi ser, bom, apesar que se eles tivessem materializado ou plasmado, eu não ia reconhecê-los, mas todos os médios que eu vejo fazendo cirurgias espirituais, todas as pessoas que eu vejo fazendo cirurgias espirituais e tudo mais, são pessoas que eu consigo ver outra vez. E os seres, esses seres, não vão ficar vindo para a Terra e nascendo de nenezinho e tudo mais, porque se eles nascerem de nenezinho, igual nós nascemos, eles se tornam como nós, médiums, que nós somos ETs, nós viemos de algum lugar, nós viemos de um plano espiritual, extraterrena, certo? E aí então o que acontece? Aonde está a lógica deles virem e ficar imaterializado, plasmado e ficar fazendo cura em alguém? Não tem lógica.
Porque se as pessoas que fazem essas curas, eles não aparecem uma vez só e somem, eles ficam e continuam o tratamento. Então é por isso que eu não acredito que eles veem plasma. Quando eles plasmam é para passar algum recado. E normalmente é para falar assim, olha, vai para tal lugar, é para testificar alguma coisa, alguma prova que a pessoa pediu. Ai Deus, eu precisava saber o que está acontecendo, se é para a direita, se é para a esquerda, se está certo o que eu estou fazendo, se está errado o que eu estou fazendo, como é que eu estou fazendo, como é que eu estou deixando de fazer. Então eles podem vir como um anjo materializado para fazer alguma prova para alguém. Para isso sim. Agora, para ficar fazendo tratamento para a pessoa, eu nunca vi. Se alguém pegar e falar assim, olha, apareceu do nada, uma pessoa que nunca mais eu vi, que eu tentei procurar essa pessoa, nunca mais vi, passa o relato para mim, porque eu nunca vi. Pode acontecer? Pode, mas eu preciso de meios. Eu nunca vi. Então, por não ver, eu acredito que não seja algo muito que habitual, ok? Dentro do padrão disso daqui, ele sempre mantém uma característica de tratamento. Aí sim, como se fosse um auxílio espiritual nas cirurgias espirituais ou troca de energia, ou que seja o que for. Que Deus abençoe. Namastê.